Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 19. Bons estudos! Ô Silva, Oi? você acha que esses ensaios visuais que estão sendo feitos aqui servem para detectar todas as descontinuidades que essas peças de aço podem ter? O que é que você acha, Caio? Olha, eu acho que algumas descontinuidades não dá para enxergar assim a olho nu, não, mas também não sei, né? Mas você tá certo. É claro que podem passar algumas descontinuidades que a gente não consegue enxergar. Aí então é descobrir, encontrar um outro tipo de ensaio. Hoje nós vamos estudar mais um tipo de ensaio não destrutivo. Os ensaios que usam líquidos penetrantes. Vamos ver como surgiu esse tipo de ensaio, vamos aprender como eles são feitos hoje em dia e vamos conhecer quais elementos são fundamentais para a sua realização. Eu não entendo, viu, Neuza? Eu verifiquei todas as peças antes de colocá-las no kart, elas não tinham nenhuma descontinuidade ou defeito. Bom, pelo menos nenhuma descontinuidade ou defeito que você tenha visto, né, Edgar? Porque a gente só fez ensaios visuais nas peças do kart. Bom, e precisa fazer outro tipo de ensaio? É que as peças que são submetidas a grandes esforços de tração, compressão, flexão e esforços cíclicos podem se romper se apresentarem descontinuidades que possam comprometer o desempenho. E às vezes essas descontinuidades escapam ao ensaio visual. Por isso, nesses casos, é necessário se fazer um ensaio com líquido penetrante, que é capaz de detectar até descontinuidades minúsculas. O ensaio com líquidos penetrantes surgiu na indústria ferroviária no século passado. Os engenheiros daquela época não conseguiam compreender porque as peças se rompiam, mesmo tendo sido examinadas com todo o cuidado. A solução para esse problema apareceu junto com um novo método de inspeção que usava óleo e giz moído misturado com álcool. O método do óleo e do giz era mais ou menos assim. As peças eram lavadas em água fervente ou numa solução de soda cáustica. Em seguida, elas eram mergulhadas por várias horas, às vezes até por dias, numa mistura de óleo e querosene. Depois de secas, as peças eram pintadas com a mistura de álcool e giz moído. As peças eram marteladas e a mistura de óleo e querosene saía das descontinuidades, manchando a pintura branca e indicando os pontos em que a peça poderia se romper quando colocada em uso. Eu gostei dessa história, viu, Silva? Mas o que isso tem a ver com o que é feito hoje em dia? Eu nunca vi o pessoal aqui da fábrica, por exemplo, fazendo inspeção com óleo e giz. Nunca vi o mesmo, cara. O método do giz e do óleo foi um avanço para a época, mas ainda assim deixava a desejar, porque não havia muito controle sobre a composição do giz ou do óleo. Mas muito bem, depois de nós conhecermos como surgiu esse ensaio, nós vamos ver como são feitos hoje em dia os ensaios com os líquidos penetrantes. Você vai ver, Caio, que muita coisa mudou de lá para cá, sobretudo com relação aos elementos usados no ensaio. É isso mesmo. Como tudo se moderniza, o óleo e o giz também foram substituídos por outros elementos. É verdade. Mas conhecer essa história foi importante porque se mudaram os elementos usados no ensaio, o procedimento básico continua o mesmo. Hoje em dia, ao invés de usar óleo e giz, usam-se outras substâncias dependendo do tipo de peça que vai ser examinada. Pois bem, vamos dar uma olhada no ensaio que usa o líquido penetrante visível e lavável com água. A primeira coisa é a limpeza da peça. Dependendo do tipo da peça, ela pode ser limpa com escova de aço e solvente. A limpeza é muito importante para remover resíduos que podem impedir o líquido de penetrar nas descontinuidades. Hoje em dia, o líquido penetrante substituiu o óleo e ele pode ser aplicado mergulhando as peças num tanque, borrifando com spray ou pistola, ou ainda pode ser aplicado com a ajuda de um pincel. Repare na cor do líquido. Normalmente eles têm a tonalidade vermelha para facilitar a visão. Depois da aplicação, o inspetor espera o tempo necessário
para que o líquido penetre nas possíveis descontinuidades. Em seguida, é hora de remover o excesso. A superfície de ensaio deve ficar totalmente livre do líquido. Ele deve ficar retido apenas nas descontinuidades. Nesse caso, o líquido está sendo removido com água. Essa operação não pode ser muito demorada. Agora vem uma parte importante, a aplicação do revelador. O revelador faz o papel que o giz fazia antigamente, mas hoje a gente usa um talco branco. O tempo que o talco vai levar para mostrar as descontinuidades depende do tipo da peça, do tipo de defeito que se quer detectar e da temperatura ambiente. Normalmente é feita uma inspeção no começo da secagem e outra quando a peça está totalmente seca. E aí já aparecem as descontinuidades. O revelador funciona como um mata-borrão, sugando o líquido penetrante das descontinuidades e mostrando-as ao inspetor. Ué, Edgar, por que você não está usando água para retirar esse líquido penetrante? Porque essa é exatamente uma das diferenças entre os líquidos penetrantes, a forma de remoção. O excesso dos líquidos penetrantes pode ser retirado de 3 formas. Com água, como você já viu, com o uso de um solvente, que é como eu estou fazendo agora, ou com o uso de emulsificante. A retirada com o uso de solvente deve iniciar com pano seco ou com papel toalha. E depois, para retirar o excesso da superfície, a gente usa o solvente. Ah, e o que é esse emulsificante que você falou aí? É o seguinte, Nilza, a composição desse penetrante aqui o torna insolúvel em água. Ele é feito à base de óleo. Como você sabe, água e óleo não se misturam. Depois, para retirar o excesso, você usa uma substância como essa. O emulsificante se mistura ao penetrante e aí você tem uma solução lavável. Isso é, você pode retirar ele com água. É isso aí. Como você viu, existem 3 formas para se fazer a remoção do excesso de penetrante. Você pode lavar com água, usar solventes ou então fazer uma mistura de emulsificantes e depois lavar com água. O tipo do penetrante vai determinar uma forma ou outra de remoção. Existem outras características, além da forma de remoção, que também diferenciam os penetrantes. Eles podem ser visíveis ou fluorescentes. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de penetrante visível. Você já viu, ele já apareceu na teleaula de hoje, lembra? Bem, ele geralmente tem essa cor avermelhada, que é justamente para facilitar a visualização das descontinuidades. Lembra? O revelador age como um tipo de mata-borrão e suga o penetrante de dentro das descontinuidades, mostrando-as ao inspetor. O que você ainda não conhece é esse aqui.